Saúde e bem-estar para você. Obrigado pela sua companhia. Nossos telefones estão abertos, 33150715. O tema de hoje é muito interessante. Vamos ter ainda o doutor Haroldo também no nosso programa, mas agora a gente vai falar sobre a questão de tratamentos importantes que você precisa fazer, independente de estar, digamos assim, doente. Não, a gente pode fazer a prevenção também na psiquiatria. Claro que a gente tem essa questão das drogas, do alcoolismo, da depressão, da ansiedade. E eu estou com um time aqui forte, uma seleção boa, quando a gente fala de psiquiatria. E, inclusive, eu quero agradecer ao enfermeiro Francisco também por estar presente, por conta da importância do trabalho do enfermeiro também, tanto na psicologia como na psiquiatria. Temos aqui já o doutor Daniel, que já esteve comigo na quarta-feira também, né, com o doutor Roberto. E a presença pela primeira vez aqui do doutor Hernani, né? Bom dia para vocês, obrigado por ter vindo. É um prazer. Obrigada mais uma vez por ter voltado. Doutor Daniel, quando a gente fala de psiquiatria, a gente comentou isso na quarta-feira, as pessoas ficam assustadas quando falam que tem que procurar um psiquiatra. Vocês estão fazendo uma campanha, inclusive, para tentar diminuir esse mito, essa questão do psiquiatra ser um inimigo, como, na verdade, ele é um amigo. Isso. A gente está tentando desmistificar essa busca pela consulta psiquiátrica, porque as pessoas têm muito preconceito pessoal e também existe o preconceito das pessoas com quem ela convive, que às vezes até maior. O esposo não quer que a esposa procure o tratamento, não quer que ela tome nenhum tipo de medicação. O patrão fica com uma dúvida muito grande se o funcionário é capaz de continuar executando, né, aquela função. Né? Os amigos, né, encontram no shopping, ninguém quer tocar no assunto. Até mesmo eu encontro as pessoas que eu acompanho em vários lugares. Quando a pessoa está só, é até engraçado. O contato, o comportamento é muito bom, amigável, mas as pessoas, quando estão acompanhadas, principalmente de alguém relacionado ao trabalho, ficam muito reservadas, às vezes nem falam. Nem falam então, direito. Esse preconceito traz um problema muito sério, que é a questão da pessoa retardar o início do tratamento. Quando os sintomas aparecem, a pessoa vai achando que melhora com o tempo, vai tentando terapias paliativas, medicações fitoterápicas, que assim não tem efeito comprovado, e o quadro vai se agravando. Quando chega num ponto onde está muito grave, aí sim, o psiquiatra está sendo o último recurso. Isso é muito ruim, em qualquer área na medicina, né? O ideal é procurar desde o início. Eu acredito que doutor Hernani, o Francisco, então, também deve passar por isso que a gente fala. É enfermeiro e trabalha junto com a psiquiatria. Todo mundo já vai olhar ele assustado, né, Francisco? Logo em consideração que as pessoas trazem esses tabus, né? De não cuidar da doença mental. E a doença mental, ela tem que cuidar não somente do doente que está apresentando aquele transtorno, mas também das famílias, porque as famílias sofrem junto com isso, porque a própria sociedade ela tem um desprezo pela essa assistência à saúde mental hoje. E precisando dessa assistência, os profissionais da saúde, que somos nós do NUP, estamos à disposição para que possam fazer esse auxílio tanto às famílias como aos doentes, nessa assistência que eles tão importante para eles. Até nas informações mesmo. Gente, olha, o telefone está aberto, 33150715. Pode deixar no vídeo, viu, Samuel, o telefone, para as pessoas que quiserem ligar. Quando a gente vai passar agora para o doutor Hernani, que ainda tem um lado mais delicado ainda, que é a questão de ajudar uma pessoa que já tem o vício. E quando a gente fala de vício, gente, não é só a questão das drogas mais pesadas, como a cocaína, como a maconha, enfim. O alcoolismo é uma droga. E é muito difícil fazer com que a pessoa entenda que ela precisa fazer um tratamento, né, doutor? Seja bem-vindo. Obrigado. De fato, se há uma dificuldade em se procurar a psiquiatria em virtude de outras doenças ditas clínicas, imagine no que é tocante à dependência. E as dependências são inúmeras, não só a química, que é a mais numerosa. Existem as dependências de amor e sexo, as dependências de alimento, as dependências de inúmeras outras coisas, mas a mais evidente é a dependência química. A dependência química, ela se demonstra com sua força nesse aspecto. Por exemplo, as pessoas nem sequer se reconhecem como doentes, né? É comum encontrar pessoas em último estágio de sofrimento, de imposição de males sobre si mesmo, e eles não se dizem doentes e que podem, a qualquer momento, deixar aquela dependência. Esse ponto é muito importante, que a gente percebe que as pessoas dizem assim, não,
eu não sou alcoólatra. Mas já está dentro da questão da dependência e não aceita. Doutora Hernani, qual a importância do papel da família em relação a isso? Porque a gente sabe que envolve todo mundo. A partir do momento que você realmente já está precisando de um tratamento, de um auxílio maior, de um profissional como vocês, qual o papel fundamental da família? É ir junto, participar do tratamento também? A família tem uma importância equivalente a outras instituições tão fortes como esta. Por exemplo, a escola, a religiosidade, a motivação pessoal, tudo isso tem uma grande importância. O que determina é o conjunto, não é só a família, não é só o interesse pessoal, não é só a educação, né? É o conjunto. É multifatorial o que determina o adoecimento e também é multifatorial o que determina o tratamento. Aí, olha, eu vi um ponto muito interessante, um exemplo que eu posso dar. Antigamente, a gente tinha, inclusive, que já foi proibido, o comercial de cigarros, né? Inclusive, envolvia o cigarro com o esporte, que não tem nada a ver. O esporte é uma coisa saudável, o cigarro não é. E a gente não percebe isso. Hoje a gente vê mais o alcoolismo e qualquer lado de depressão, de emoção. A gente não vê campanhas tão fortes para combater também essas patologias. Por que você acredita que isso não acontece, doutor Daniel? É uma questão de marketing, né? Na década de 40 do século passado, por incrível que pareça, cigarro era prescrito pelos médicos, né? No consultório. Existe publicidade de propaganda de cigarro com o médico presente. Hoje é de conhecimento geral que isso é um absurdo, né? E a educação que a gente ainda não tem para essas questões de que isso se transforma, esse uso frequente, uma hora vai se transformar numa doença, né? A pessoa não procura, acha que o alcoolismo é só um lazer, né? É uma diversão. É uma diversão. Esse é o ponto que a gente sempre quer tocar. Não vamos achar que seu filho está tendo um lazer no fim de semana. Vamos esclarecer ele, conversar em casa, de que esse hábito pode se tornar uma dependência. E vamos procurar isso o mais rápido possível. Depois que a dependência se desenvolve, tudo se torna mais complicado. A gente precisa tratar sempre o quanto antes. Vamos orientar o filho em casa. Mossoró tem um problema muito grave, doutor Hernani, né, conhece isso bem detalhadamente. É o nosso dia a dia, infelizmente, não só o álcool, mas também vários tipos de substâncias, né, que causam dependência, a cocaína, o crack. Infelizmente, Mossoró está... o número de casos aumenta de forma impressionante. A educação, mais baixa também, cada vez né? mais baixa. E a educação, no início dos sintomas, seria fundamental para diminuir essa quantidade de pacientes dependentes químicos. Vamos cuidar desde cedo, em casa, a mãe, o pai conversando com o seu filho. Doutor Hernani, se percebe também, Francisco, com a experiência que vocês têm, que o atendimento realmente está sendo mais agora para pessoas de poucas idades, porque antes a gente via assim, senhores de idade já alcoólatra, hoje a gente já percebe que tem adolescentes de 20, de 22 anos que já está bebendo todos os dias, e a família acha que é normal, né? Não, ele está saindo com a turma dele, está bebendo, está viajando, está bebendo de novo, está bebendo outra vez, ele bebe de segunda e quinta, não, agora ele bebe segunda, terça e quarta, aí não, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, porque está chegando o final de semana. O senhor percebe isso, doutor Hernani? Com certeza. O usuário de crack existe com 7 anos de idade, por exemplo, né? É uma coisa impressionante. Mas a dificuldade vem por muitos fatores. Um deles, por exemplo, a dificuldade de tratamento. Imagine que boa parte do tratamento que é feito com dependentes é de forma às escondidas. Por exemplo, o nome de Alcoólicos Anônimos. Por que anônimos, né? Existem os narcóticos anônimos. Existe também os jogadores anônimos. Existe o DASA, que são os dependentes de amor e sexo anônimo. Todos os tratamentos das dependências são anônimos, em sua grande maioria. Portanto, é preciso tem que haver um cuidado maior e de público tratar essas pessoas. Eu vou lhe interromper rapidinho, que a gente está com a pessoa ao vivo. Bom dia, com quem eu falo? Bom dia. Bom dia, seja bem-vindo ao Saúde e Bem-Estar. A senhora quer fazer uma pergunta? Fique à vontade. Sim, eu gostaria de saber, porque eu tenho um filho que ele é dependente do álcool. Eu gostaria de saber, doutor Daniel, se há a possibilidade dele vir a ter um surto psicótico. Certo.
Ele já está ouvindo a sua pergunta, vamos ver sua resposta. Obrigada pela sua participação, que a senhora tenha muita força, porque a gente sabe que em um momento como esse, a mãe também, os pais sofrem muito, porque não querem ver o filho numa dependência como essa. Não é isso? Um beijo muito especial para a senhora. Obrigada. Então, doutor Daniel. Bom dia. A amiga tem que conversar com o filho porque para procurar o tratamento psiquiátrico. Existe o tratamento para deixar o alcoolismo, que quando não tratado, como qualquer outra doença, ele vai se agravar, vai se tornar uma dependência com muitas complicações orgânicas. Uma delas, que são os estados mais graves, vai ocorrer, o álcool ele é muito tóxico, ele mata os neurônios de forma irreversível. Então, em um momento em que se agravar o alcoolismo, ele vai desenvolver sintomas psicóticos, sim. E quando isso ocorre, de forma irreversível, é muito degradante, cursa com muito sofrimento pessoal e da família. A família sofre muito. Então, vamos tratar no início, porque o uso prolongado por alguns anos vai sim levar a um surto psicótico. Olha, a gente vai rapidinho para o intervalo. A Maria da Abolição também já deixou a mensagem dela aqui, está fazendo perguntas. E a gente vai fazer essa pergunta daqui a pouquinho. Tem o doutor Haroldo ainda no programa, ainda no Saúde e Bem-Estar também dessa sexta-feira. Então não sai daí não. E os telefones permanecem abertos. Eu vou para o intervalo e já volto. Saúde e bem-estar para você, obrigado pela sua companhia, espero que seu dia esteja tranquilo, né? Olá, tudo bem? Está se acordando agora? Que maravilha! Nós já estamos conversando há um bom tempo sobre a questão da psiquiatria, os tratamentos que existem, inclusive para as pessoas que são dependentes. Aí nós estamos aqui com o doutor Daniel, nós temos o Francisco, que é enfermeiro, o doutor Hernani, que tem também uma especialização muito bacana e que pode lhe ajudar na questão das dependências. Francisco, me diga uma coisa, como é que é trabalhar diretamente com a pessoa que é dependente, que ela já está em tratamento? Porque a gente sabe que tem aquele lado, às vezes as pessoas estão em tratamento, mas ainda tem aquele momento de revolta, que não quer conversar. Umas se isola, outras não, querem demais estar do seu lado e conversar também. Passa a ser um amigo? Isso sim, é uma conquista no trabalho, porque tendo em vista que essa doença, que é uma dependência química de álcool e outras drogas, vem trazendo transtorno para a pessoa, na qual ele sofre. E esse sofrimento dele vem trazendo a antipatia com as outras pessoas. Uma delas é com a sua própria família, onde aquele sentimento de amor se transforma em ódio, né? E tem as famílias que sofrem também com essa doença, com esses transtornos mentais, com essas mudanças de comportamento, mudanças de hábitos, eles passam a terem hábitos noturnos, passam a ter delírios, alucinações, dependendo do grau de dependência de álcool, né? E eles tendem, às vezes, ter nós, os profissionais, como uma referência, porque escutamos a pessoa, escutamos a pessoa que está doente, está necessitando de cuidados. E, às vezes, a própria sociedade tem a discriminação com essa pessoa. E ela se sente excluída. E lá nos serviços de saúde mental tem a abordagem, a aproximação, a escuta terapêutica, né? Com essa escuta, a pessoa, o sujeito que está doente, ele vem ter uma evolução boa. E não podemos deixar de falar, em termos de doença, falar da família. A família se torna um codependente de álcool e outras drogas, porque essa codependência vem acompanhando o paciente doente e a família termina tendo os mesmos hábitos que é de não usar droga. Claro que a família não usa, mas a família passa a ter os comportamentos. Às vezes, a irritabilidade, a insônia, a anorexia, o desejo, às vezes, de fuga, desejo de morte. Isso acontece comum, tanto com o paciente quanto os familiares. Francisco, eu acho que o seu lado é muito importante. Acho que muitas vezes você escuta, Francisco, me ajude, eu queria tanto ficar livre dessa droga, livre desse empecilho. A mesma coisa as famílias, como a gente teve a participação já de uma mãe. Inclusive, eu tenho aqui uma Maria, obrigada, viu, Maria, pela sua participação, do Abolição. Ela pergunta ao doutor Hernandes. Quero saber o que posso fazer em relação a uma pessoa alcoólatra e qual a ajuda ou medicamento que posso tomar. Essa questão de medicamento é muito séria também, que às vezes a pessoa acha que vai ajudar e às vezes vai estar atrapalhando, né, doutor Hernani? Com certeza. A forma correta de se tratar depende do estado de motivação em que a pessoa está e também do ambiente de tratamento adequado. Às vezes é preciso mudar o ambiente de tratamento. Às vezes
a residência é possível se tratar, às vezes a religiosidade é uma resposta, às vezes o consultório psiquiátrico, às vezes é um CAPS de álcool e droga, outras vezes um internamento em um hospital psiquiátrico, outras em uma comunidade terapêutica. Mas esse ambiente ideal só será definido quando se for analisar a motivação do paciente e o estágio de doença em que ele se encontra. Doutor Daniel, quando a gente fala assim nessa questão de medicamentos, a gente sabe que, inclusive, tem tarjas pretas que proporcionam também a dependência, Isso. onde vocês profissionais também não são muito de acordo a eles, né? Não. Essa pergunta da Maria Exato. traz um tema muito importante. Ela perguntou se poderia passar uma medicação. Tomar, né? Tomar uma medicação. Às vezes o vizinho tem uma medicação, tem um remédio de tarja preta, que hoje é uma medicação, infelizmente, prescrita de maneira inadequada. Quem menos passa medicação tarja preta somos nós, médicos psiquiatras. Até os colegas, na intenção de ajudar, prescrevem medicação de tarja preta de forma inadequada. E no caso dela, procurar o tratamento por conta própria pode ser muito prejudicial, né? Não vai usar a medicação adequada, pode usar uma medicação, nesse caso, se for uma tarja preta, que vai causar outra dependência. Então, vamos perder o hábito da automedicação, vamos perder o hábito de retardar a consulta psiquiátrica, deixar a consulta psiquiátrica para quando o quadro se agrava. No início dos sintomas, procura o seu médico psiquiatra, nós estamos no NUP à disposição e dessa maneira, com acompanhamento adequado, psiquiatra, terapeuta, a gente consegue contornar essas situações tão difíceis. Doutor Hernandes, ele falou nessa questão de medicamento, tem pessoas que acham que até botar medicamento escondido em comida, em suco, quando a pessoa está dormindo, aí tenta dar essa medicação, misturado com 1000 situações. Isso também não funciona, pode inclusive agravar o quadro do paciente, né? Com certeza, isso inclusive é ilegal. Perante a lei não é possível medicar uma pessoa sem o consentimento dela. E ainda mais com relação a esses medicamentos. Os remédios que são aversivos quanto ao álcool, eles podem causar inclusive a morte da pessoa que usa inadvertidamente tendo bebido álcool. Então, jamais se deve fazer isso, é desaconselhável, é ilegal fazer esse tipo de tratamento. Lembrando que é a mistura de drogas, viu? A pessoa já está utilizando um tipo de química que vai misturar com os remédios que você, por conta própria, botou na comida ou no suco dessa pessoa e vai estar prejudicando ainda mais a saúde dela. Olha, eu agradeço demais a participação de vocês. Na quarta-feira a gente já tem outro encontro marcado para vocês que estão nos assistindo em casa. Na quarta-feira a gente volta com o assunto de psiquiatria e também de tratamentos. Vamos ter psicólogos aqui sempre conversando com a gente. Francisco, você é sempre bem-vindo para contar seus depoimentos, como pode ser ajudado em casa, dicas importantes para você começar a observar em casa. Às vezes as pessoas estão em casa e não percebem muito, até mesmo por conta da rotina. Passa desapercebido e hoje as pessoas dão muito de se recolher no quarto, ficar na internet e não perceber o comportamento, de repente, do filho, da filha, né? Do avô, que começa a ficar depressivo e as pessoas nem percebem. Não, porque ele está velho, está muito caladinho. Né? Não, de jeito nenhum. E aí esse encontro já vai ficar marcado todas as quarta-feiras aqui no Saúde e Bem-Estar. Eu espero que vocês sempre participem com a gente. Muito obrigada, viu, doutor Hernandes? Retorne sempre. Francisco, muito obrigada também, parabéns, viu? Sou fã da sua profissão de enfermagem. E você também, viu, doutor Daniel? Obrigado, foi um prazer e vamos perder o preconceito, né? Com certeza. Preconceito de cuidar da vida jamais. Você tem que ter uma vida mais saudável. Eu daqui a pouquinho estou de volta com o doutor Haroldo Duarte, ele vai estar conosco, já conversando sobre urologia, que também enfrenta preconceito. Tem homens que não querem ir ao urologista. Por que não? E a sua saúde, onde é que fica? Vou pro intervalo e eu já volto.